Olá, muito boa noite. Cá estamos, mais uma vez. Estivemos um bocadinho numa pausa estas 2 semanas que eu estive de férias e então não consegui, por falhas, de internet de qualidade, eu não consegui fazer as lives e já estava com saudades. E hoje estamos de volta com o projeto Cozinha Vegetariana Amar por 2 para mais uma conversa. Desta vez eu vou conversar com o Pedro Rafael, que é web developer, e vamos conversar um bocadinho sobre a sua caminhada pelo vegetarianismo. Quem não me conhece, o meu nome é Gabriela Souto-Maior, eu sou ilustradora de livros para a infância e também sou investigadora na mesma área. E tenho este projeto maravilhoso de cozinha vegetariana que se chama Amar por 2, onde eu gosto de partilhar a minha vida vegetariana com os outros, as minhas receitas, as minhas dicas, um bocadinho das cores que eu tenho durante os meus dias. E estas conversas são para podermos falar sobre os percursos dos convidados, que são pessoas como tu e eu, que entraram no vegetarianismo e de lá não saíram, por causa de todas as suas vantagens. É sobre isso que nós vamos falar hoje com o Pedro Rafael. Eu quero pedir-te que coloques um gosto na publicação, na página do Facebook também. As férias fizeram com que eu agora fale assim, isto está difícil. E então estava eu a dizer que é sempre mais simpático se tu fizeres um gosto nas publicações, se partilhares a página, se fores contando sobre o projeto aos teus amigos e a palavra vai passando e o mundo fica um bocadinho mais verde. Então, eu espero que estas partilhas te inspirem, então, a caminhar num mundo mais livre e mais leve e super, super saboroso. Vamos então ver se o Pedro já está operacional, se consegue que ele apareça para nos dizer olá. Vamos lá ver se eu consigo tirar isto daqui para encontrarmos o Pedro. Olá. Olá. Boa noite. Obrigado, Gabriel. Olha, eu costumo pedir a toda a gente que se apresente, para quem nos está a ouvir, e que falem um bocadinho sobre eles próprios. Ora vá, podes começar. É como na escola. Sou o Pedro Rafael, sou programador, sou um web developer há uns 20 anos já. Sobre a minha vida vegetariana e sobre este assunto que nos leva aqui, já sou vegetariano há 14 para fazer 15 anos. Posso dizer que o início não foi exatamente, não é a razão pela qual ainda hoje me mantenho vegetariano. Ao longo do tempo fui mudando as ideias, fui ganhando outra vertente sobre aquilo que é o ser vegetariano. Mais coisas. Sou pai de 2 putos. Nós crescemos, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Crescemos todos os dias. Mais coisas. Sou pai de 2 putos que já têm a minha altura, portanto, putos QB. Já não são propriamente pequeninos. Não. Já uma vai fazer, uma tem 20 anos e o outro tem 16, portanto já não são nada pequenos. São jovens adultos. São jovens adultos, já dão assim algumas brancas, já dão assim alguns problemas. Deixa lá, pequeninos e também me dão. Não é por aí. Pronto, mas também dão bastante orgulho. E é isto. Chuta perguntas. É só isso, pronto. Então, olha, tu podes começar por dizer o que tu disseste, que foi, entraste pelo vegetarianismo por uma razão e mantiveste-te por outras, ou também por essas. Qual foi a razão que te levou ao vegetarianismo? Em 2006, eu lembro-me do ano porque houve várias coisas que aconteceram naquela altura, mas em 2006 encontrámos-nos com uns amigos na área do Reiki que eram vegan, ou seja, era um casal que eram mestres de Reiki. Nós começámos por essa vertente e conversa vai, conversa bem, começámos a perceber o que é que eles comiam, começámos a experimentar e eles acabaram por nos ajudar efetivamente a fazer a nossa transição de uma cozinha tradicionalmente portuguesa para uma cozinha tradicionalmente portuguesa vegan. No nosso caso, com a ajuda deles, acabámos por transformar, e deixa-me corrigir aqui um bocadinho, cada vez que eu disser acabámos, há sempre aquela questão que foi a Ana, a minha ex, que fez toda esta transição. Ela, como boa cozinheira, fazia esta transição entre as receitas tradicionalmente portuguesas para as vegetarianas. Mas com a ajuda deles também, fomos aprendendo a cozinhar comida vegetariana, o típico seitão, o tofu, ou só as leguminosas, os produtos assim. E foi isto, em 2006 começámos com essa ideia,
fizemos aquela transição de carnes vermelhas para carnes brancas, coelho, peru, frango, essas coisas assim. Mais uns meses de peixe e no espaço de mais ou menos 6 meses fizemos aquele ponto de vamos experimentar um mês completamente vegetariano. Experimentámos, correu bem, correu lindamente, estávamos à vontade. Pronto, não apresentou nenhuma dificuldade entre sabor... Mas vocês também estavam a ser acompanhados. Foi tão bom, sim, né? Acompanhamento esse aspecto, sim, eu considero esse aspecto bastante importante, porque eu já próprio conversei com muita gente que quer mudar para uma dieta vegetariana e perde-se um pouco como é que se cozinha, como é que se prepara isto, como é que se prepara aquilo, e eu acho que aí a mão da Ana e destes amigos ajudou-nos imenso exatamente a perceber os truques de fazer esta conversão de receitas, digamos assim. Porque muita receita, entre a típica feijoada, a caldeirada de peixe, o seitão à brás, ou, aliás, o bacalhau à brás. Eu hoje em dia já não digo bacalhau à brás, já digo seitão à brás porque é o que está engraçado, é? Já não... É tipo aquela expressão do pôr o bacalhau de molho, ou pôr em águas de bacalhau, ou não sei o quê. Eu já não faço dessa maneira, já falo por águas de termoço, porque o termoço também precisa estar em água. São pequenas coisinhas que a gente aos poucos e poucos vai trocando sem querer. E pronto, e foi isto. Olha, passámos para vegetarianos. Experimentámos, ao final de 2 meses, experimentámos vegan durante um mês e digo-te, foi difícil. O hábito daquilo que comíamos, as receitas na altura, não conseguimos fazer a troca, então voltámos um passo atrás. Diz. Deixa-me interromper-te. Tu, então, quando fizeste a transição, foste vegetariano em que sentido? Comiam ovos? Sim, lacto-ovo, não sei o que é vegetarianos. Comíamos ovos. Era esse o termo. Ou seja, vegetarianos no termo em que os ovos e o leite entravam no nosso dia-a-dia. E digo, aquele mês em que nós experimentámos uma dieta completamente vegan, sim, foi muito complicado, considerando que estávamos em 2007, foi muito complicado exatamente para conseguir encontrar comida normal, em que uma pessoa vai ao supermercado, pega num quilo de arroz, o arroz não interessa, mas pronto, pega num quilo de qualquer coisa de comida, arroz é arroz, pronto, né? Mas pega num quilo de comida e depois tem que estar ali os ingredientes, deixa lá ver se tem leite, deixa ver se tem ovos, deixa ver se tem mel, deixa ver se tem... E isto, durante um mês, foi um pouco, eu digo, estressante, e então, para nós, não nos puxou. Retirámos ao máximo todo o tipo de comida de dairy, como é que se diz? De laticínios e não sei mais as quantas, mas mesmo assim ainda mantínhamos o típico mozzarella para fazer uma pizza. Experimentámos queijos, na altura então eram maus. Hoje em dia já há assim, umas versões melhores, mas na altura eram maus. Mais ou menos. Hoje em dia já. Mas na altura experimentámos uns queijos muito esquisitos. Pois, mas eu sei que quem consome queijos vegetais já vai dizendo que são de melhor qualidade, que são coisas que... Hoje em dia, sim. Eu compro aqui em Aveiro. Eu moro, neste momento estou em Alveiraria. Mas desta parte, na contextualização inicial. Pois pá, eu sou de Aveiro, mas já corri o país... estes 20 anos de trabalho profissional foram para aí que uns 5 anos aqui pelo norte, em que andei aqui em Aveiro, Águeda, Porto, depois mais uns 10, mais uns 7 ou 8 em Lisboa, Setúbal, a dar aulas e a trabalhar, e a partir de 2015 tenho estado na Holanda e na Bélgica. Por causa desta história da pandemia, vim cá parar, acompanhar os meus pais, vim cá parar. Voltando então à nossa conversa. Hoje em dia, esta história dos queijos, como eu gosto de queijo, tipicamente gosto de um mozzarella ou de queijo numa pizza, o resto não aprecio por aí além, ou já não me chama, já não me atrai. Encontrei uns queijos da queijeira verde, ela chama-se Joana, é que produz esses queijos vegetarianos, que são feitos à base de caju, e depois ela tem várias variantes. Tem o caju. Eles são muito bons, digo, até dá água na boca.
São Pois uns que é com pimentão doce. queijo. Pronto. Aqueles são feitos à base de caju. Um é pimentão doce, outro é com ervas. Ela já fez uma versão com azeitonas. Tem um aroma que antes de tu começares a comer já estás a salivar. Para quem gosta de queijos, é uma opção muito boa, é uma opção muito interessante. Mas pronto, olha, é isto. E, entretanto, tenho-me mantido constantemente vegetariano. Larguei um pouco a ideia que me trouxe primeiro para o mundo do vegetarianismo. Esta ligação espiritual, esta ligação ao reiki, esta ligação mais o respeito pelos animais e afins. Conforme foram passando os anos, fui-me informando um pouco mais do porquê de ser vegetariano, as várias razões pelas quais é bom ser vegetariano, e muitas delas hoje em dia são aquelas que me mantêm como vegetariano convicto. A parte da saúde, e eu não sou um vegetariano exemplar nesse aspecto, há um ano atrás... Tu é mais bolos, não é? Sim, eu sou mais bolos. E eu era bastante mais bolos. Era mais bolos e bolachudo também. Era um vegetariano estranho, nesse sentido. Ninguém diria que eu era. Não. Vegetariano estranho, não. Vegetariano. Eu era um vegetariano guloso. Da saúde. Isso aí é que estavas um bocadinho desviado. Sim. Bastante, diga-se, bastante. Mas hoje em dia acho que é o aspecto de saúde, é o aspecto de saúde que eu dou mais primazia, e o aspecto do ambiente. O respeito pelos animais também vem em terceiro plano. As outras ideias que originalmente nos fizeram mudar de dieta ainda estão no meu consciente, mas já não são aquelas que eu considero mais importantes. Para mim, hoje em dia, é mesmo a parte da minha saúde e da saúde do planeta. E a seguir o respeito pelos animais. Não quer dizer que não mate um mosquito ou uma melga. Isso é especificista. Isso é especificismo. É sim, exato. Há pouco tempo estive a ler um artigo desse. É sim. Hoje sou isto. Olha, agora fizeste-me perder o raciocínio. Ia-te eu perguntar, tu quando fizeste a alteração da alimentação, tiveste problemas com, por exemplo... Vocês mudaram os dois, eram um núcleo familiar, mas depois vocês têm as idas à casa da mãe, a sogra e os amigos e tal. E como era? Havia complicação? Não havia? Não, há umas quantas histórias engraçadas, mas não. Inicialmente, quando nós fizemos a transição, ainda estávamos a morar com os meus pais e os pequerruchos, e que efetivamente eram pequerruchos na altura, ainda tinham já experimentado uma alimentação dita normal, comum, portuguesa. Certo. E quando nós começámos a fazer essa transição, cozinhávamos para nós, os meus pais cozinhavam para eles, e depois quando eventualmente fomos para a nossa própria casa, continuámos a fazer uma alimentação 100% vegetariana na nossa casa, e quando os nossos amigos nos visitavam, ficavam surpresos, porque a comida era tão boa, ou melhor, do que as versões, a versão... não sei o que é que lhe de chamar, a versão típica. Eu digo tradicional. Eu digo alimentação tradicional. Então eu vou usar essa expressão. A versão tradicional. Eu lembro, por exemplo, a Ana fazia uma feijoada com seitã, com chouriça, com não sei o quê, tudo coisas vegetarianas, ou vegan, até neste caso concreto, que a malta comia daquilo e era lamber os dedos. Era bom. Claro. É bom ainda hoje em dia. Há os meus sobrinhos, por exemplo, ou os meus filhos, eles adoram o seitã à Brás, muito mais do que o bacalhau à Brás. É um outro sabor que traz, que a comida ganha. Não houve grandes complicações. O meu pai talvez tenha sido um pouco mais, como é que é dizer, mais difícil de convencer. Reticente, sim, é essa a expressão. Foi um pouco mais reticente. Houve algumas histórias engraçadas, porque no início, quando nós começámos a fazer a variação de dieta, nós usávamos, por exemplo, para fazer uma bolonhesa, dar um exemplo, fazíamos com carne de frango ou carne de peru, carnes brancas, e depois começámos a fazer 50-50. Ora, 50 de frango, 50 de soja granulada. Fizeram o desmame, portanto. Exato, aos poucos e poucos fomos variando, até que chegou uma altura em que era 100% vegetariano.
E o meu pai ia comendo. Quando a gente fazia, a gente ia... Olha a minha mana. Olá, Sandra. Quando a gente fazia, ele ia comendo. Até que chegou uma altura que nós estávamos a conversar à mesa e por qualquer razão, não sei, já não sei o que é que foi, mas dissemos, não, isto gostou da soja, ou estávamos a conversar uns com os outros e ele percebeu-se que a refeição tinha sido soja, não tinha tido carne nenhuma. Ficou indignado. Momentaneamente indignado. Pronto, não foi assim, ai Jesus... que me tenham feito uma coisa destas sem eu saber. Exato, ele não se apercebeu. Eu acho que foi mais o aspecto dele não ter tido noção que... Estou na Austrália. Minha mãe está na Austrália, sim. Somos todos... filho de peixe sabe nadar. O meu pai foi trabalhar para a Suíça, ensinou-nos a ir procurar, a ir pescar para longe. Outros Acho que foi uma indignação curta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, eu estando cá em casa, vou dando as sugestões. A gente, por exemplo, à noite, a nossa refeição à noite é sempre vegetariana, porque é à base de sopa. Mas à hora do almoço, tipicamente, eu tenho ou legumes, ou leguminosas, ou um seitã, ou não sei o quê, que como com arroz, massa, o que for. E os meus pais tipicamente têm um peixe, ou um coelho, ou algo assim. Eles gostam muito de comida orgânica, porque o meu pai tem um quintal, tem mais do que um, mas pronto, tem um quintal onde ele tem todas as coisinhas, os animais e as coisinhas que come. Ele gosta bastante disso. E de vez em quando, olha, há um dia que é completamente... Olha, alguém da Holanda. É Maria, é a minha Maria. Eu estive lá aberto. E há um dia por semana que eu tenho tentado fazer o dia todo vegetariano, de manhã à noite. Para eles também? Para eles também. Custa um bocadito, custa porque o meu pai não é assim muito... Quando é, por exemplo, assim, um grão de bico, a coisa passa muito bem. Ou uma feijoada, a coisa passa muito bem. Se eu tento fazer uma refeição que seja com seitã ou com tofu praticamente nem uso. Tofu nem uso. Ou com soja, aquela soja assim, aquelas bolas assim maiores, aqueles nacos maiores. Ele já não pega. Diz que não gosta da textura, não sei o quê. Se for só as leguminosas, por ele está tudo bem, é legume. Ele é que sabe. É a versão mais saudável da alimentação vegetariana, são as leguminosas. Tenho a confessar que sim. E olha, à conta destes meses em que estou solteiro, em que tenho que cozinhar para mim, em que tenho a ajuda da minha mãe para cozinhar, a verdade seja dita, tenho optado mais por esta opção. Que engraçado. Tenho optado mais por fazer comida completamente à base de legumes. Ou seja, não juntar alimentos processados. Não seitã uma vez ou duas por semana, a chouriça de seitã também. Há sempre uma alheira vegetariana que eu gosto bastante, por acaso é bastante boa. Há uma alheira vegetariana que é uma beleza. Aquilo, para todos os efeitos, é processado. Então, eu tenho tentado... Eu tenho tentado usar essas refeições mais naquela altura em que estou com um bocado mais pressa, um bocado menos tempo. Pronto, acabo por acompanhar o teu canal, a Rita, de quem conversámos há uns tempos atrás, a Rita Teixeira, uma nutricionista que eu acompanho no Instagram, que também tem receitas excelentes. E então, com estas duas... Vem conversar comigo. Exato. É o que eu acho muito bem. Será um prazer ouvir a vossa conversa. Tenho juntado estas duas fontes de informação, estas duas fontes de receitas, para eu próprio também fazer uma refeição menos processada, com ingredientes menos processados. Repara, eu estava a falar dos processados, mas não estava a fazer juízo. Eu, pessoalmente, né, como prática, eu não consumo. Não consumo por várias razões, pela parte de ser processado e tal, e porque eu gosto muito de fazer tudo de raiz, mas eu nunca consegui gostar do sabor do seitã. Eu fiz em casa e fiz várias vezes para tentar que a coisa ficasse mais controlada por mim, mas eu não gostava nem do de fora nem do de dentro. E, portanto, desisti, né? Não valia a pena.
Agora também não podemos comer porque o mais pequenito não pode comer glúten. Mas ele também nunca gostou da textura. Quando eu lhe dava em pequenino, ele deve ter comido 2 vezes e recusava. E, portanto, não insistimos, porque era um processado e não comemos. Mas tofu nós comemos muito. E toda a gente gosta. Eu digo, tofu para mim tem 2 variantes. Ou está muito bem cozinhado e tem um bom sabor, absorveu o sabor, ou seja, esteve a marinar, tem algum sabor adicionado, ou assim. Ou se tu vais buscar um tofu que é completamente branco e pegas naquilo, cortas e fritas ou não sei o quê, aquilo não sabe nada, não é nada. Mas o tofu não é para isso, tofu é para temperar. Tofu é uma tela em branco. Mas eu já vi pessoal a comer tofu que simplesmente corta aquilo aos cubos ou às fatias, mete num refogado, nem no refogado, mete numa comida qualquer e depois quando vai a servir estás a comer aquilo, porque sabes que tem a proteína e os nutrientes, não sei o quê, mas não tem sabor. E então isso como é que se diz? Não dá gosto comer comida dessa maneira. Não tem sabor nenhum. Aquilo não tem efetivamente sabor. É uma esponjinha que não sabe a nada. A gente tem que lhe dar tempero. Isso quando é esponja. Quando é esponja, assim, não são todos bons. São todos bons. E eu confesso que compro... comecei por comprar a marca melhor, que o mercado diz que é a melhor. Biológica sempre, mas comecei por comprar a melhor. E agora não compro a melhor. Compro a marca da loja que me vende a melhor. Ninguém me paga para estar a fazer publicidade. Eu vou dizer que eu comprei, literalmente, ontem... posso dizer marca? Não há problema. Comprei ontem no Lidl. Não, posso dizer, eu é que não me apetece porque ninguém me paga. Comprei ontem no Lidl quando fui buscar uns iogurtes de proteína. Comprei um tofu fumado que alguém... É saboroso, o do Lidl é saboroso. Pronto, alguém me recomendou. Agora não sei se foste tu, já não me recordo que a gente tentou dar a conversa. Não me recordo. Porque não tenho usado coisas com sabor. Comprei só para fazer experiência, porque de resto é raro comprar. Isto porquê? Porque há uns anos atrás, na Holanda, fomos a um restaurante japonês, indonésio, qualquer coisa assim, que faziam um tofu, que era isso, é o esponjoso, mas agradável de mastigar, super saboroso. Não sei como é que eles fazem, mas era mesmo, é quase como se estivesse a comer claras de ovo, só para comparar, claras de ovo assim aos cubos, aos paralelepípedos, qualquer assim. Fofinhas, digo, é uma delícia, aquele restaurante é uma delícia. E depois de ter provado esse tofu, sinceramente, mais nenhuma vez provei tofu dessa maneira, tão bom quanto esse. É a própria maneira de fazer. Ok, é só combinar e a gente prova. Eu estou sempre disposto a novas receitas, provar coisas novas para saber se a oportunidade de comer comida cozinhada pelos outros. Ora, também. Muito trabalho para mim. Olha, a tua irmã está aqui a pedir, mas eu não sei de cor. A receita do seitan, não sei de cor. Olha o que ela diz. Diz que tem saudades, que os filhos dela têm saudades da comida dos tios. Os meus sobrinhos passavam umas férias connosco, passavam assim um mês ou assim connosco. Os meus sobrinhos da parte da minha mana e os sobrinhos da parte do irmão da Ana passavam algumas férias connosco e então era uma coboiada lá em casa. Sendo todos vegetarianos, toda a gente comia vegetariano, quer quisesse, quer não quisesse. A questão é, eles nem sequer pensavam no assunto. Era tão bom que eles nem sequer pensavam no assunto. É tão bom quando é assim. Sim, sem dúvida nenhuma. É que tu depois não tens... Eu falo por experiência própria. Quando eu me reporto a 30 anos atrás, vamos por 30 anos atrás, que era um puto, não é que eu tinha crescido muito, mas era um puto, comer comida vegetariana... aliás, quando eu me refiro a comida vegetariana, comer vegetais, comer uma salada, para mim era alface, cenoura. Claro. Tomatinho, às vezes, mas... sim, bom. Tomate nem perto nem longe. Não? Cebola, então, esquecer. Não conseguia. Hoje em dia adoro. Cebola não.
Também eu, mas na altura eu não comia, Deus me livre, comer cebola, onde é que já se viu? Nem no arroz. Agora como? Crua, agora como crua. Não, crua não. Não, crua, hoje em dia, talvez a roxa. Não, A mas cebola olha, roxa. a cebola doce é mais fácil de mastigar crua que a roxa. A roxa pica mais um bocadinho, a doce quase não tem sabor. Dá para crianças e tudo. Não sabes? Tens que ver. Tenho que experimentar. Mas foi isso. Estás a ver? Agora estás-me a fazer ir buscar a minha água. Mas foi um bocado isso. Os meus sobrinhos adoram o seitã à brás, ou feijoada, ou o seitã, aqueles bifinhos de seitã que tu fazes de cebolada. Nós fazíamos isso com o seitã. Opa, eu faço com feijão branco. Faço feijão branco de cebolada. Opa, desculpa. É uma delícia. É uma delícia. A gente divertia-se muito e as memórias dos meus sobrinhos devem vir daqui, que era, a gente preparava a refeição, preparávamos todos ajudavam, todos estavam ali na cozinha a ajudar qualquer coisa. Os mais novos, talvez um pouco menos, porque eram mais novos, tinham 5, 6 anos, andavam ali a correr lá para o outro. Mas a gente fazia aquela coisa de chegar à mesa, sentávamos, não havia televisão para ninguém, literalmente não havia televisão na sala, e então era a conversa, a comida, o preparar o prato, aquela coisinha de meter o arroz nas malguinhas e fazer forminhas no prato, fazer caras. Coisas tão boas, isso são mesmo memórias boas. Ficam, as memórias ficam e marcam as crianças nesse sentido. Crianças que hoje em dia também têm a idade dos meus. Os meus sobrinhos são mais velhos. Os outros não, os outros são mais novos, mas também lembram-se destas coisinhas. É giro, estas memórias ficam. E acho que acaba por ser um gosto e uma consciência alerta para o futuro, para o futuro deles, para quando eles quiserem enveredar por este tipo de dieta. Que acho que acaba por ser mais fácil. Como é que... tu falaste que andaste por países a trabalhar. Como é que foi nesses países para comeres de forma vegetariana? Isso foi uma coisa muito estranha. Sair daqui de Aveiro para Lisboa foi fácil. Porque em Lisboa, havendo um celeiro, havia sempre um mercado perto de nós, foi fácil. Indo de Lisboa... Sabes que Lisboa não é um país, certo? Não, eu ia-te dar a transição. Espera aí, eu ia-te dar a transição. Isto tem tudo... Opa, não aguentei. Sabes que o meu pai diz a mesma coisa que tu. Estás aqui, diz a mesma coisa que tu não, diz a mesma coisa que é, estás aqui, assim que tu passas o Mondego, é terra dos mouros, já é outro país. Este é o nosso Portugal. Ele tem é brincar, mas é a maneira dele falar. O que eu queria aqui mais pôr em causa é, em Torres Vedras, onde nós moramos, Santa Cruz, tinha um celeiro. Lisboa tinha celeiro, ou seja, era fácil encontrar estes substitutos de carne e peixe que a gente às vezes trocava e não sei mais o quê. Chegado à Holanda foi complicado porque eles lá, comida vegetariana há, mais ou menos nestas versões de seitã e tofu laminado, aos cubinhos, a soja granulada, aos nacos, etc. Existe, mas não é nas mesmas versões que cá. Lá acabámos por encontrar mais o típico, o rissol de vegetais, o hambúrguer de fake meat, ou beyond the meat, ou coisas assim. Então acabámos muito por basear, a nossa comida variou, a nossa dieta manteve-se vegetariana, mas variou da cozinha tipicamente portuguesa, em que a gente usava os ingredientes de cá, para uma cozinha tipicamente mais... asiática. Asiática será a expressão certa, porque na Holanda eles têm muitas receitas nesse sentido. E então, mas isso em que ano foi, mais ou menos? Em 2015, deixa-me situar-te, em 2015 eu fui para a Holanda cozinhar sozinho durante 6, 7 meses. Era mais à base de o esparguete com feijão, massa com feijão. Então para mim, é assim, eu sou capaz de gostar de 1001 pratos vegetarianos. Quem me der arroz com feijão, bem feito, estou alimentado. Eu fui a um casamento. Uns grelos. Sim, pronto, exato. Sim, o ingredientes assim ao lado, sem dúvida.
Sim, sem dúvida. Eu fui a um casamento do padrinho do meu filho, o Miguel. Eu fui ao casamento dele, já éramos vegetarianos. Perdão-me que agora não me recordo do ano, mas já éramos vegetarianos. A nossa mesa, éramos nós os 4 vegetarianos, sempre fomos. E tinha mais 4 ou 5 pessoas também na mesa. Não eram vegetarianos, ou seja, para eles vinha outra comida. Mas para nós, o Miguel e a Paula pediram à cozinha para fazer comida especificamente vegetariana. Digo-te, enquanto a comida vegetariana estava ali à mesa, toda a gente provou, toda a gente comeu e toda a gente se deliciou. Tinha um arroz de feijão, opa, mas uma delícia. Depois tinha saladas e tinha outras comidas, tinha outras coisas. Mas aquele arroz de feijão, não, pá, eu pedi. Fazer salivar. Eu pedi para chamar o cozinheiro só para lhe dar os parabéns. Estava bom. Estava bom. É daquelas coisas que tu às vezes encontras em restaurantes que tu não estás à espera. Eu fui a Fátima com os meus pais no final do ano passado. Fomos a uma casa tipicamente de peixe. Eles serviram umas migas. Opa! Digo-te, o prato vegetariano que eles tinham era uma treta. Eu disse-lhes isto no final da refeição. Eu disse-lhes assim, olha, deixe de coisas. Deixe esta história do hambúrguer vegetariano, que não sei o que sabe, põe isso de lado, se faz favor. O arroz com cenoura estava muito bom. O hambúrguer, esqueça. Sirva migas. As migas são completamente... Arroz de cenoura? Opa, digo-te, as migas... Eu pedi para vir um prato de migas só exatamente para eu poder apreciar alguma comida boa, porque o prato que eu tinha escolhido era mesmo... foi... Enfim... Continuando, na Holanda, vamos lá voltar atrás. Na Holanda, ao início, para mim, enquanto estive a cozinhar sozinho, foi mais complicado. Tanto porque eu não tinha grande experiência de estar eu a cozinhar sozinho. Muitas vezes a Ana ou a minha filha acabavam por me ajudar a cozinhar. E foi muito à base, verdade, sério, não tenho nenhum problema em... Está bem, o meu ar é eu a pensar que a miúda já tinha aprendido e tu não, mas pronto. Sim. A Lu cozinhava para aí desde os seus 7, 8 anos que ajudava na cozinha, talvez até mais cedo. Claro. Então já tinha 12, 13, 14, então já sabia. 14 anos é adulta quase. Já sabia na fazer. Cozinha é quase adulta. Sim, já sabia fazer 1001 coisas. Quando a Ana chegou com os miúdos à Holanda, aí sim, as nossas receitas, ela começou a encontrar outras receitas, mais esse aspecto asiático. Os woks, as massas, os noodles, pronto, comida asiática, não sei explicar assim de uma forma mais genérica, porque a Holanda efetivamente tem pouca cultura de culinária local, ou seja, nacional, tem muita cultura de culinária estrangeira, internacional. E então acabámos por começar a adotar receitas daqui, receitas dali. Quando, em 2016, fui para a Bélgica, digamos que mantivemos mais ou menos o mesmo género. A Bélgica também não tinha os mesmos produtos como Portugal tem, por exemplo. A questão de encontrar um celeiro onde encontrasse aqueles produtos típicos não havia. Então, sim, acabei por entrar mais numa refeição à base de legumes, à base de leguminosas e legumes. Mas nesses países não há oferta de leguminosa seca? Sim. O típico grão de bico, a lentilha, o feijão, isso lá, sem dúvida nenhuma. Refiro mais o seitã ou os teus processados de eleição. Esses meus processados de eleição, que hoje em dia já não como assim tanto, não se encontrava, simplesmente não se encontrava. Encontrava-se muito o estilo de hambúrguer vegetariano ou vegan mesmo. É o que existe muito. Nós, mesmo agora em Portugal, quando nós vamos a um restaurante de comida tradicional, nós vamos, enfim, quantas pessoas típicas vão a um restaurante de comida tradicional? A oferta do prato vegetariano para agradar à ovelha negra de uma família que vai lá comer vegetariano irrita-me profundamente. Não é? Mas é sempre aquela coisa do hambúrguer de qualquer coisa para comer com o resto, ou parecido do acompanhamento. Isso, sim. Porque o sabor desses hambúrgueres nem sempre é muito interessante. A textura também não. E não é rico. Há alguns, olha, por exemplo,
Alguns. Deixa-me só pegar aqui. Eu normalmente, hoje em dia chamo-lhe ovelha consciente. Em vez de ser a ovelha negra, é a ovelha consciente, que é alguém que conscientemente escolheu outro tipo de dieta. E tem consciência do que é que as outras coisas são. Então já não chamo ovelha negra a ninguém. De quem vai a um restaurante tradicional e em todos só tem um, portanto, um é o desmalhado. Pronto, desmalhado, está melhor. A Rita fez há pouco tempo uma análise que seja do conteúdo de cada um destes alimentos processados, destes hambúrgueres, destes não sei o quê, que ela colocou num post no Insta, e ela passou por vários tipos de hambúrgueres que a malta sugeriu. Um dos que eu encontrei até aos dias de hoje, que tem um sabor mais gostoso, que não é uma sola de sapato, também já comi desses, que valha-me Deus, não sei que alma é que inventou uma comida dessas, já feita à base de soja, que aquilo era mesmo uma sola de sapato, era mau, sabia mal, textura má, sabor, enfim. Voltando então àquilo que é bom, este Beyond the Meat é daquelas coisas que eu hoje em dia sou capaz de aconselhar a alguém que está a pensar em mudar para o vegetarianismo ou que quer fazer uma refeição vegetariana e então dessa forma encontra uma coisa que pode trocar. Troca a carne por este outro hambúrguer que dá para fazer também grelhado, que dá para fazer também na chapa, pronto, que dá para fazer de várias maneiras e passa a encontrar uma opção vegetariana para estar a comer de alguma forma. E não quero dizer que seja mais saudável, mas pelo menos começa a sair do tradicional e a entrar no aspecto vegetariano. Houve vários colegas meus, tipicamente na Holanda, que começaram assim. Depois, o que eu gosto nisto, Gabriela, é o acordar da consciência. Porque às vezes é difícil este primeiro passo, dar este primeiro passo é difícil. Então, quando tens estas pequenas comidas que te permitem dar este primeiro passo, depois tens a porta aberta para a consciência. A consciência, o que eu digo consciência é ter noção de o que é que os animais sofrem para 1 quilo de carne lhe parar um prato. É mesmo isso, é consciência. Sim, é isso. Ou seja, é o primeiro passo, é o stepping stone, não sei como é que se traduz, peço desculpa, mas é o primeiro passo para as pessoas fazerem essa troca, porque abrem a porta à consciência, para depois começarem a perceber, e depois estão curiosos, perguntam, mas tu comes isto? Comes há quanto tempo? E porquê? E depois há um momento em que as pessoas têm essa vontade de saber mais, abrem-se a esse assunto, e então, quando efetivamente se interessam, aí a gente já pode começar a apontar para os aspectos de saúde humana, saúde do ambiente, saúde dos animais, etc. Há vários temas que se podem conversar. Temas esses que, normalmente, por acaso acho que nunca ouvi aqui nas entrevistas, nas conversas que fazes aqui, sim, nas conversas que fazes aqui no Facebook, nunca ouvi ninguém comentar isto. Mas, por exemplo, como vegetariano, várias vezes sou o único vegetariano a comer numa mesa de 10 ou 15 pessoas, quando estávamos no escritório, antes desta história da pandemia. Sim. Então a malta perguntava-me várias perguntas relacionadas com o vegetarianismo. E eu tipicamente dizia assim, das duas uma, ou vocês querem apreciar o que estão a comer, ou querem saber o que eu estou a comer. Eu posso informar-vos sobre as duas coisas, mas não me façam falar sobre o vegetarianismo. E porquê é que eu passei a ser vegetariano? Porque senão vocês não vão apreciar a vossa comida. Se quiserem, no final da refeição, a gente conversa um pouco mais. Há malta que insiste e que quer saber um pouco mais e que tem estômago para aguentar a conversa, e há malta que efetivamente faz aquela assim, ok, percebe que há ali qualquer coisa a mais, que talvez não queira saber, mas que depois há uma restiazinha de curiosidade que, ok, está na hora do café, ou do chá, eu bebo chá, que vem e faz então a pergunta, então e porquê, e porquê não? E dali desenrola-se uma conversa boa. Durante a refeição já tive várias vezes esta conversa, pronto, são muitos anos a ser vegetariano, e já percebi há muito tempo que não vale a pena ter essa conversa à hora da refeição. As pessoas ficam conscientes naquele momento e depois entram em contradição consigo mesmas. Zangadas. E ficam zangadas.
E a comida que está ali já não lhes sabe bem, e a companhia também já não lhes sabe bem, e depois fecham-se ainda mais para saber sobre estas coisas, e é o mandar para trás para não saber. Tu sem querer, passas a ser incomodativo. Exato, e não é essa a minha intenção. Eu já fui, confesso-te, exageradamente, talvez o meu primeiro ano em que nós mudámos para vegetarianos, eu era muito, como é que se diz, não é acólito, o apóstolo, o evangelista. Estou aqui à procura dos nomes. Eu era muito evangelista do vegetarianismo e de proteção dos animais. É a paixão. Não, mas isso não tem mal nenhum. É a paixão inicial que a gente tem. A transformação é tão grande. A nossa forma de ver a coisa é tão estimulante que nós queremos muito passar a mensagem. E a gente passa por cima. Mas eu exagerei. Olha, exagerei em 2 aspectos. Mas eu acho que mas eu acho que isto é importante, por exemplo, eu não faço a mínima ideia quantas pessoas é que estão a ver ou deixam de estar a ver, isso é este controle. Mas depois isto fica gravado. Pronto, mas para as pessoas então que vão ouvir depois, ou para as pessoas que estão agora a ouvir, eu acho que este aspecto é importante, porque no primeiro ano, esta vontade de evangelizar leva-nos a tornar quase o contrário. Eu não sei o que é o contrário de um evangelizador, mas é alguém que afasta mais as pessoas. Porque é abrir a porta e as pessoas fecham as portas e as janelas, sim. Era tão crítico, era tão exagerado, na minha opinião, e na maneira de falar, que acaba por afastar ou desinteressar as pessoas nesse assunto. Aos poucos e poucos é que eu ganhei essa consciência. Mas isso, eu acho que eu não estava lá, né? Mas como tu eras muito mais novo, também faz parte da forma como nós, em meninos, reagimos com as coisas que nos são caras, e nós somos muito mais... Não é? A gente passa por cima dos outros se for preciso para passar a nossa mensagem. Não temos a sensibilidade de perceber que temos que ter muito tato para não ferir os outros que ainda não conseguiram. Né? Exato. É uma questão de efetivamente ter vontade. Olha um ponto de vista de quem te ouviu, tão chato. Pronto, sim. A minha mana, sim, a minha mana ouviu-me várias vezes, mas a minha mana sempre esteve bastante aberta a esta dieta. Não que ela seja vegetariana, não é? Mas sempre esteve bastante aberta a um dia, uma semana, comer comida vegetariana, para ela sem problema nenhum. Acaba por ser mais tipicamente acaba por ser mais o homem que é difícil de convencer a comer, a mudar de dieta. Estatisticamente, os homens têm um bocadinho mais dificuldade em aceitar a transformação, a transição. Eu digo isto estatisticamente porque conheço a estatística e digo isto por experiência própria, não minha, mas por experiência própria com as pessoas com quem eu convivi. Tipicamente, os rapazes homens eram mais difíceis de convencer neste experimentar. Nem digo trocar, nem digo mudar. Digo este experimentar de um dia por semana fazer comida vegetariana. Coisa que, por exemplo, na Holanda já foi diferente. Já havia mais abertura. É uma coisa de género em relação a tudo. Sim, exato. Eu imagino que sim. Não imaginas, é mesmo? Sim. Mas estavas a dizer, na Holanda... Na Holanda já não encontrei tanto essa opinião vincada da malta do sexo masculino. Já havia pessoal mais novo e pessoal com os meus colegas de trabalho, já os via mais abertos a esta experiência. Tanto que, por exemplo, muitas vezes via a malta a comer comida vegetariana sem serem vegetarianos. É giro, gira. Eu acho que as pessoas que convivem connosco, por vezes, por mais básico que isto que eu vou dizer pareça, ou possa parecer, eu acho que eles precisam de ter, de testemunhar que nós estamos vivos e bem. Sim, exato, e bem, especialmente bem, sim, especialmente bem. Saberem que nós não estamos a precisar de estar sempre a correr para o médico e que nós não estamos a ter faniquinhos e que não mudamos de cor e que continuamos cheios de força e que treinamos e que saltamos e pulamos, isso faz com que eles tenham vontade ou que não se sintam tanto medo de experimentar e de vez em quando comer aquilo. Eu tive, além deste aspecto da refeição, que acontece nos momentos de refeição ou após momentos de refeição, havia bastantes vezes esta questão, quando a malta sabia que era vegetariano, faziam estas questões, não precisas de suplementos, não te falta o ferro, falta-te o cálcio, faltava sempre inúmeras coisas, faltavam as vitaminas, a B12, Jesus, pronto, tu sabes o que é estas perguntas todas e estes problemas todos.
Eu, hoje em dia, treino todos os dias, faço ginástica todos os dias, caminho 7 ou 8 km todos os dias, estou saudável, sempre tive umas leituras boas, quando dou sangue tem aquelas análises que vêm, não sei o quê, sempre esteve tudo bem, mesmo quando tinha peso a mais, o que é estranho, e que me preocupava um bocadito, mas sempre tive leituras boas, exatamente porque o tipo de alimentação que eu fazia estava no sítio. Claro. À exceção do açúcar, que aí era e é o meu pecado. E ouvi dizer que ainda Era e é o meu pecado. Isso é daquelas coisas que eu às vezes, é difícil. Mas sabes que, se calhar não sabes, mas se fizer uma alimentação variada, vegetariana, vegana, neste caso, né? Sem açúcar. O açúcar é um vício. O corpo habitua-se mesmo àquele sabor. Ao sabor em particular, não é à doçura, eu digo ao sabor. Quando nós estamos muito tempo a consumir coisas doces na versão fruta, tâmaras, sultanas, alperces desidratados, pronto, Sim. e nós vamos comer um alimento que tem açúcar do branco, o sabor parece que é medicamento. É diferente. É mesmo mas hoje eu sei dizer Há uns anos atrás não te sabia dizer isso. Hoje eu sei dizer isso. Mas foi preciso um nutricionista para eu me aperceber destas. Eu achava que, por exemplo, fazer uma refeição toda à base de fruta era saudável. Pronto, quer dizer, a malta às vezes não tem juízo, assume determinadas coisas que, isto assim, assado. Ignorando por completo que estou a comer uma dose de açúcar brutal. Salada de fruta todos os dias não é saudável, de forma alguma. Mas é possível comermos fruta muitas vezes, só que temos que juntar a isso fibra para evitar que ela suba, né, que a glicemia vá para ali fora. Mas, no caso dos açúcares, nós conseguimos, e no caso de tudo, mas nós conseguimos habituar o paladar a fazer desmama, como tu fizeste da proteína animal. Exatamente, sim. Pronto. Vou-te dar um exemplo. Universal. Sim, eu não ponho sal nos alimentos, na maior parte das confecções que eu faço de comida, sejam pratos principais ou outros, eu quase não uso sal. Eu uso sal em feijoadas, porque é uma comida que tem muito líquido, e eu sinto que dilui o sabor do alimento, dilui naquilo tudo, então não sabe tanto, ponho sal aí, muito pouco, mas ponho. Ponho sal no tofu, porque o tofu, Deus me livre, não sabe a nada, né? Mesmo que a gente lhe ponha tempero, faz falta assim ali um bocadinho de sal, o tofu tem sal. E ponho sal no pão. E ponho sal no hummus. O resto não ponho mais nada. E, portanto, há muito mais comida. Certo? Exatamente. Eu, por exemplo, eu preparo as minhas saladas são tipicamente à base de uma alface, uma cenoura, um tomate, um nabo, não sei mais as quantas, com azeite. Quando o meu pai vê isso, não quero sal. Não quero sal. E demorou um bom pedaço de tempo até ele perceber que eu consigo saborear a comida sem o sal. Os alimentos sem o sal. Para ele custa-lhe. E a história do açúcar também foi isso. Depois de eu ter feito o desmame, eu consigo saborear coisas que são levemente doces que antigamente não me sabiam a nada. Uma pessoa acaba por começar a conseguir saborear aqueles sabores mais suaves. As papilas gustativas ajustam-se ao tipo de comida que nós vamos comendo. E nós deixamos de ter... Elas saturam. Quando nós temos uma alimentação muito carregada em alguma coisa, ou no açúcar ou no sal, elas saturam e depois deixam de ser sensíveis às coisas pequenas. E, portanto, alimentos sem esse tipo de tempero nós não sentimos. Mas quando nós fazemos essa redução, mesmo que seja gradual, nós depois vamos conseguir saborear os alimentos da melhor forma, né? Ou o seu sabor, nós conseguimos senti-lo. No caso, o açúcar é a mesma coisa. Há muita gente e mesmo nutricionistas, que referem que é indiferente nós comermos açúcar branco ou comermos tâmaras, porque é açúcar na mesma. É açúcar na mesma em termos do corpo a processar aquela quantidade de coisa doce. Sim. Mas nós temos que considerar que cada tipo de açúcar tem ou não nutrientes. O branco quase não tem, que é refinado, né? E foi tão refinado que agora só sabe, digamos que só tem o sabor a doce e não tem
mais nada, a gente espreme e só fica o doce, né? Vamos imaginar. E no caso das tâmaras, que é o meu açúcar de eleição, ele tem a doçura, mas tem tudo o resto, tem a fibra, tem os nutrientes todos que aquilo traz, potássios, essas coisas assim, que posso estar a dizer agora errado, mas não me estou a lembrar de nenhuma porque estou, pronto, com stress. É o equilíbrio da natureza. Sim, mas o equivalente em termos de doçura, num mesmo bolo, um com açúcar branco e um com tâmaras, é sempre preferível comer o das tâmaras porque nós estamos a comer uma coisa que não é processada, não é? E que traz com ela, às costas, partes boas, nutrientes bons, que nos trazem outros todo esse equilíbrio. Sim. Eu já li um bom pedaço sobre isso, sobre aqueles micronutrientes e aqueles outros nutrientes que compõem, é como a malta diz, a batata, no outro dia estava a ler isso, a batata é hidrato, a massa é não sei o quê. Não é só. Pois claro. Pode ser um macronutriente que está ali, mas todos os outros fazem o equilíbrio daquele alimento. E nesse aspecto, aí eu concordo plenamente contigo. Eu não uso açúcar há muito tempo. Eu não sei se viste o vídeo que eu publiquei há dias sobre proteína nos alimentos. Não vi. Não, eu fiz um vídeo pequenito, informativo, sobre as leguminosas e as proteínas nos alimentos em geral e não só nas leguminosas. Sim. E eu estive com muitos cereais na mão. Com aveia, com arroz, com quinoa. Estive com imensos cereais na mão. E eles, o que é que nós costumamos dizer? As pessoas, aquilo são hidratos, não é? São hidratos. Mas esses hidratos têm as outras partes todas. No caso do assunto que eu estava a focar, que era a proteína no universo vegetal, todos aqueles alimentos que eu tinha na mão, eu até tinha milho para pipocas. Tudo isso tem proteína. Né? Só que o cacau tem proteína também. Tudo tem proteína. Naquele caso, eu estava a falar sobre isso, mas todos os alimentos têm um bocadinho de cada coisa. Uns mais disto, outros mais daquilo. Por isso é que é muito importante que nós tenhamos uma alimentação muito variada para nós conseguirmos ir retirar. E depois não é só isso. Desculpa estar o foco da minha alimentação é mesmo a saúde. E então é importante passar a mensagem de que cada nutriente tem uma função benéfica para nós. Ou ajuda o fígado a filtrar-se, ou ajuda as células a regenerar, ou ajuda as articulações a continuarem fresquinhas. Assim, de forma simples, não é? Pronto. Todos os alimentos têm uma razão têm uma utilidade para a nossa saúde. Cada partezinha do alimento. E então, se nós variarmos, porque nós nem toda a gente sabe tudo o que os alimentos nem toda a gente sabe o que os alimentos nos podem dar, se calhar também não estou a dizer bem agora outra vez, e portanto é nós fazermos sempre uma alimentação muito, muito, muito variada ao longo do dia, ao longo da semana, e tentar sempre não passar pelos mesmos, passar por outros, porque esses outros vão nos trazer outras coisas boas para o corpo. Outros nutrientes, exato. É isso. Isto é daquelas coisas que eu, por exemplo, aqui em casa comecei a pedir bastante aos meus pais. Por exemplo, na altura do inverno, a gente fazia, tipicamente, era uma sopa de grelos, ou os grelos a acompanhar as batatas, ou não sei. E era grelos, pronto, grelos a semana toda. Saladas não me sabia bem, porque na altura do inverno são frias e eu prefiro qualquer coisa quente, os meus pais também. E então, aquilo que eu conversei com os meus pais foi... Desculpa interromper, sabes como é que se consegue comer saladas frias no inverno? Fazes a salada e depois metes na sopa. Pronto, mas a gente já estava a comer sopa, a sopa. Não, eu por acaso gosto de comer tudo na sopa, mas sim. Eu acabei por conversar com os meus pais. Olha, desculpa, a tua irmã está a mandar beijos, a tua irmã vai trabalhar. Ali são horas de ir. Para ela são horas de ir. Beijo, bom trabalho, Sandra. Um beijoca. Comecei por pedir para variar, ou seja, sim senhora, grelos, mas de vez em quando então nabiças, de vez em quando espinafres, de vez em quando aqueles outros que eu nunca sei bem o nome, são assim mais pequeninos. Olha, encontrar grelos na lana, a verdade, exato, é difícil. Ir buscar outras couves, ou seja, variar no verde que está a ser colocado ali para que efetivamente se encontrem esses outros micronutrientes que vêm além de todo o verde quando a gente está a comer um legume. Pronto. E variar nas cores também. Variar nas cores, eu lembro-me, por exemplo, eu lembro bastante no início e sempre achei muita piada, principalmente para as crianças, que é conseguir ter um prato, não é ter o arco-íris, porque
especialmente encontrar azuis e roxa e os mirtilos. Pronto, é difícil, mas ter uma espécie de um arco-íris, 3, 4 cores no prato é saudável. E é engraçado. Para as crianças é engraçado. E, ao mesmo tempo, passa a ser saudável sem elas se aperceberem. Isso eu lembro-me bastante e achei curioso na altura o porquê. E depois, ao ler um bocadinho, é que eu acabei por me perceber o porquê desta variação das cores, porque cada alimento, dependendo da sua cor, quer dizer que tem mais nutrientes desta área, mais daquela outra área. Sim. Não é uma coisa que eu decoro, não é uma coisa que eu tenho na minha memória de todo, mas aprendi isso e era aquelas coisas que aos poucos e poucos, quando tens uma criança ao pé de ti que vai comer a mesma comida que tu, se tu dizes, tens aqui um bocadinho de verde, aqui um bocadinho de amarelo, aqui um bocadinho de cor de laranja e aqui um bocadinho de vermelho. Pronto, está feito, tem uma refeição boa, variada e divertida. Pronto, e divertida. O meu pequenito, houve uma altura, agora come muito bem, mas houve uma altura em que não tolerava se eu pusesse cenoura na comida. E não queria comer. E, principalmente cozinhada. E então havia, naquela comida, Nem vaporizada? Desculpa? Nem vaporizada. A comida vaporizada mantém mais sabor nos legumes. Ele agora come muito bem. Ele tem 3 anos agora. Mas ele agora come muito bem. Só que ele teve dificuldade em gostar de cenoura. Não foi uma coisa que ele... Pronto, teve dificuldade. E então a comida era um estofado qualquer e tinha uns quadradinhos de cenoura e ele não queria aquilo. Se aquilo ia na colher, não abria a boca, né? E então eu disse-lhe assim, não queres comer tijolos? A mamãe pôs tijolos tão bonitos na colher. Ele olhou para o prato, olhou para a colher, abriu a boca o jantar inteiro. Pronto, exato. Às vezes são coisas simples para os convencer, porque eles não têm consciência do que é que estão a comer. Não têm consciência, ou seja, obviamente, como crianças, do ainda não impacto que aquilo vai ter no corpo deles. Exato. Ou seja, temos de ser nós a conseguir convencê-los da maneira mais correta a comerem saudavelmente. Coisa que em casa, por exemplo, nunca foi problema. Tanto um como o outro sempre comeram muito, muito bem. Todo o género de legumes, literalmente todo o género de legumes, comeram muito melhor do que eu quando tinha a idade deles, muito melhor. Nesse aspecto correu muito bem. Exatamente, eles tinham sempre esta variedade de legumes e nós, houve uma altura que descobrimos aquilo que eu estava a dizer há bocado, quando estavas a falar da cenoura, a comida vaporizada, Sim. em que o sabor se mantém muito mais no vegetal, ou seja, num brócolis. Estás a falar de comida cozida a vapor, é isso? Sim, exato, comida cozida a vapor. Não é vaporizada muito melhor. isso? Não sei Acho que não. Acho que não. Mas é muito melhor. Eu, por exemplo, eu não apreciava brócolis por aí além. Brócolis é horrível, mas cozidos a vapor. Exato. Na Holanda existe, mas na Bélgica é muito comum aqueles brancos assim, muito altos que vêm assim num molho. Agora não sei. Mas que são espargos que são cozinhados de uma determinada maneira que aquela parte de cima, para todos os efeitos, é cozinhada com o vapor da água que está por baixo. E isso mantém o sabor do espargo, pronto. Ou seja, o saborzinho está ali todo. Há copos especiais para cozinhar a vapor os espargos, que é com o caldo para baixo e caminha, né, para cima, por causa dos tempos de gordura. E isso, por exemplo, é daquelas coisas que ajuda as crianças a começar a gostar mais de legumes. Por exemplo, eu notei isto mais nos meus sobrinhos. Os meus filhos comiam sempre todo tipo de legumes em casa, não havia problema. Mas mais os meus outros sobrinhos todos, é que os legumes não iam muito bem. Ao comer, quando eram cozinhados dessa maneira, como mantinham mais o sabor deles, pronto, por qualquer razão sabiam-lhes melhor. Um brócolis sabia-lhes bem. Para os mais novos era porque era uma árvore. Os mais velhos, as mais velhas é porque sabia bem. Pronto, e acabavam por ganhar esse gosto por comer vegetais, porque encontravam o sabor bom que esses vegetais têm. Deixa-me voltar àquela conversa de há bocado sobre as cores. Se tu pensares na cebola, a cebola tem imensos benefícios para a saúde. Não os sei de cor agora, mas é um alimento que nós temos que comer todos os dias. Seja de que maneira for, crua ou cozinhada, ela é boa de qualquer das maneiras. Mas se nós pudéssemos escolher,
ou podendo escolher, é sempre preferível escolhermos uma cebola que tenha mais cor. Uma cebola ou outro alimento, mas se tu tiveres para escolher uma cebola branca ou uma roxa, a roxa é mais benéfica para a saúde. Aquela cor traz mais nutrientes interessantes para o corpo. Se tu tiveres que escolher, por exemplo, entre uma linhaça dourada ou uma linhaça castanha, a castanha é mais benéfica para a saúde. Engraçado. Eu ouvi isso da batata, passar da batata branca para a batata doce, por causa da cor. Não há comparação. A batata, não é só por isso. A batata branca, a branca típica, né, que nós temos nos quintais normalmente, não tem fibra interna. É uma coisa, é muito fácil de esmagar, não tem. É muito fácil de esmagar. Faz, pronto. Sim. A batata doce é muito mais fibrosa. Pronto, é só essa. Não, tem mais coisas ainda. Não, mas tem mais. É a parte mais importante da grande diferença entre comer uma batata normal e uma batata doce. É aquela fibra toda que ela tem lá dentro. Depois tem a cor dela, por exemplo, a cor de laranja que tem o beta-caroteno, que nos vai fazer o corpinho produzir vitamina A. Engano-me sempre a dizer, mas acho que é A. Exato, sim, beta-caroteno é A. E depois a casca da batata doce é muito mais rica nutricionalmente que a própria batata por dentro. A própria batata, sim. O meu pai às vezes goza comigo, quando estou a comer uma banana, diz, agora come também a casca, ou uma laranja. Mas dá para comer a casca da banana. Dá mesmo para comer. Eu ainda não fiz, mas dá. E acho que é rica. Não, acho que não é comer nesse sentido, é cozinhá-la. Cozinhá-la. Sim. Não, mas isso eu sei. E mesmo a casca da laranja, já vi a casca de laranja apresentada em restaurantes gourmet, que tiram-te aquela parte branca, que é a parte amarga, deixam-te só a casquinha cor de laranja e aquilo sabe às mil maravilhas. Sim, eu quando faço bolo de laranja, em vez de fazer aquela coisa típica que é primeiro sumo de laranja, para o bolo ficar a saber a sumo, não, eu ponho a laranja inteira. Tiro aquela parte branca, tiro a parte de cima e a parte de baixo, não é? E tem aquele meinho mais branco, só arranco isso e depois vai tudo. Vai tudo, exato. Tem tudo, porque os alimentos têm todas as coisas importantes. Nós, se formos retirar só o sumo, só estamos a ingerir o açúcar que a fruta nos vai dar. Não é mais nada. Deitamos fora as coisas boas. Eu quando fazia sumo de laranja, muitas vezes caí nessa tentação até me dizerem assim, pois, isso estás a beber, estás a comer 3 laranjas, tu não estás a comer 3 laranjas, estás a beber o sumo de 3 laranjas, mas toda a fibra, todas as outras coisas que comer uma laranja por inteiro te dariam, deixaste de as ter, se estás a ver só o sumo. Porque eu tirava a pulpa, porque não sei mais o quê, porque palermices minhas, que já me passaram, graças a Deus. Não são tuas, Pedro, é de toda a gente. Mas refiro-me à minha experiência. Sim, mas nem toda a gente tem, mesmo na alimentação tradicional, nem toda a gente tem este tipo de pensamento, não é? Sabe bem, é para comer. Pronto. Sim. Sumo de laranja vem de fruta, então está bem. Eu lembro, por exemplo, que a malta tinha aquelas... Olha o que a tua irmã foi dizer! Sim. Não, pronto, é isso, estás a ver? A minha mana, pronto, isto era das coisas que eu achava muito a piada. Quando a minha mana se juntava com a minha ex, elas na cozinha, é daquelas coisas que saía comida sempre boa. A tua irmã, há bocado eu não pus um comentário que ela fez, porque depois acabou por não ser ajustado ao que nós estávamos a falar. Mas ela diz, agora vou pôr, porque agora já estamos a conseguir fazer a pausa, ela é chefe de cozinha. É. Claro. Ai, Sandra. Bem. Ela acha que não, ela diz que não, mas digo-te, a comida que ela... E não só cozinha bem, como gosta de cozinhar vários tipos de culinária internacionais, de outros países, do que quer que seja. Ela gosta de experimentar. Sim. E ela tem muito jeito, só acha que às vezes... Só acho não, ela é que não se dá o valor que ela própria tem. Por isso, cada vez que Exato, ela ouve-me porque eu vou-lhe sempre dizendo. Isto é que eu lhe estou sempre a dizer, a comida que ela faz. Eu lembro-me, por exemplo, muito antes de sequer pensar ser vegetariano, quando eu era puto, adolescente, a minha mana, para todos os efeitos, era a segunda mãe e era ela que cozinhava cá em casa. Minha mãe e meu pai trabalhavam. É mais velha. 3 anos mais velha. E era ela que fazia a comida. 3 anos mais velha já era a segunda mãe? Sandra, olha o que os homens nos fazem. Nossa, tanta responsabilidade.
Nem vou comentar porque é verdade. Documentos que não dá para tu desenterrar. Olha. Mas digo, ela cozinhava muito bem. Tanto amor! Eu também te amo, Manocas. A minha Manocas é uma pessoa muito especial nesse sentido, porque efetivamente ela em casa assumia o papel de cozinheira, para todos os efeitos. A minha mana cozinha, e isto a minha mãe não tem problema nenhum, a minha mana cozinha melhor que a minha mãe. E aquilo que ela aprendeu a cozinhar não veio propriamente da minha mãe, veio de todos os sítios que ela foi aprendendo aqui e ali, com uma pessoa aqui, uma pessoa lá, tem jeito. Acho que tem mão, acho que isso é, mais do que tudo, é isso, é esse jeito para cozinhar. Sim. Foi bonito. Isto foi bonito. Claro que foi. Falar da família, quando a gente ama, acho que é sempre bom falar, acho que é sempre bom dar esta palavra de gratidão. Não tem propriamente a ver com a comida vegetariana, mas acho que é importante trazer eu estava a meter-me contigo agora, mas nem era pelo momento do afeto, é mesmo porque eu acho que muitas pessoas têm baixa autoestima em relação ao que fazem, ou pouca, e o reforço por parte dos outros é muito importante para quem não se sente, apesar de gostar da escolha que tem, pode não se sentir seguro ou satisfeito consigo próprios, então esse tipo de reforço é uma coisa muito boa para se dar. E pronto, agora por acaso foi em público, mas... Eu em público, em pessoas, a mim não tenho nenhum problema. A demonstração de afetos é uma coisa para mim bastante normal. Não tenho nenhum problema com essa história. Nota-se. E a minha mana merece, sem sombra de dúvidas, que merece todo e qualquer outro elogio. Não foi efetivamente uma vida com ela. Hoje em dia está na Austrália. Hoje em dia é diferente, né? Somos grandes e tal e coisa. Mas há toda aquela... Era isso que eu estava a falar. É mesmo assim, reconhecimento é muito importante. Porque quando nós não estamos tão bem connosco, o reconhecimento faz-nos pensar cá. Afinal, o caminho que a gente está a galgar está a valer a pena. Isso é sempre bom. Sim. Não é isso? Agora, volta... Eu interrompi-te com estas conversas. Volta ao que tu estavas a tentar dizer. Estavas a tentar dizer que a tua irmã era uma segunda mãe e, portanto, ela cozinhava bem e tu tens memória dessas comidas, mesmo quando a comida era de forma tradicional. É isso que me querias dizer? Sim. Sim, porque ela sempre... Era ela que cozinhava em casa. Eu lembro dela fazer... Deixa-me ir a pratos tradicionais. É um frango à paneleiro. Aquele frango que leva o limão. Não sei o que isso é. É um frango que leva um limão lá dentro. Com molho, batatas fritas e não sei o quê. Assim, ou isso... Pronto. É à paneleiro porque é feito numa panela e lá na Angola, qualquer coisa assim, era assim que se dizia. Tem outros nomes. Depende da região. Okay. Mas ela cozinhava de uma determinada maneira que, efetivamente, o sabor que a comida ganhava, quando tu estás à mesa a comer em família, tens aquele gostozinho de estar a comer bem e com o sabor. E acho que isso é muito importante quando estás, efetivamente, numa refeição. Agora vamos criar... Deixa-me fazer um parênteses. Agora vamos passar para a parte em que ela cozinhava muito bem com a tua ex-mulher, que é para falarmos sem ser do frango. Opa! Imagina o que é uma feijoada, em que o meu pai está muito preocupado com o que é que vai ser a comida. Isto estávamos na comunhão ou na profissão de fé, uma coisa assim qualquer, uma festa em que nós lá em casa tínhamos para aí umas 20 pessoas a almoçar e a jantar connosco. Muita gente. E toda a comida vegetariana. Então fazer uma feijoada, uma panelada de feijoada e não sei mais que outras comidas, a cozinhar aquilo. Ela e a minha mana, ou seja, a Ana e a minha mana, a fazerem a comida, a casa ficava uma alegria. A comida saía efetivamente muito gostosa. E quem estava connosco a comer comida vegetariana, não fazia a mínima ideia. O que estava a comer sabia-lhe bem, siga para a frente. Olha, por exemplo, eu lembro-me, isto é bastante interessante, agora que a gente estava aqui a falar de repente de comidas, o que é que a minha mana cozinhava? Eu lembro-me de ir ter com ela à Idenha Nova, onde ela estudou na universidade. Sim. E foi das primeiras vezes que nós comemos, em vez de ser bacalhau à Brás, era aquela versão que a malta usa, um vegetal... O alho francês. Alho francês à Brás ou não sei o quê. Eu lembro dela ter uma receita qualquer destas. E lembro de ter sido a minha irmã das primeiras a fazer destas coisas. E não tínhamos mínima ideia de sermos vegetarianos. Simplesmente ela cozinhava. Tenho estas memórias dela que faz este tipo de comidas assim. E quando
E quando é comida, o prato, né? O prato de sopa, a refeição principal, não posso esquecer que depois tu... Olha, Francisco e Couve Branco, onde está ela? A minha mãe não quer dizer, ela tem uma bomba. Quando a gente passa do prato principal depois para as sobremesas, podes continuar deliciado que a comida que ali vem é uma beleza. Aqui tenho que pôr um parênteses que é nos anos de 2006, 7, 8, quando nós começámos a fazer esta mudança para a comida vegetariana e vegan, era muito difícil, e principalmente na cozinha tradicional portuguesa, muitíssimo difícil substituir o ovo, eu não quero dizer corretamente, mas completamente. Porque a textura e o sabor que o ovo traz aos doces portugueses, aos doces tradicionalmente portugueses, é muito difícil de encontrar um substituto. E então, eu lembro de experimentarmos fazer um bolo de chocolate completamente vegan, que saiu... Facilemos. Sim, mas saiu tipo uma tarde, saiu assim baixinho. Entretanto, anos já passaram e eu já comi um bolo vegan em que era macio, fofo de comer. Os meus são. Pronto, acho que isso tem um pouco a ver com, aos poucos e poucos vão-se descobrindo outros ingredientes. Mas repara, no caso dos bolos que têm sabor, de chocolate, de laranja, blá blá blá, não é difícil, porque os ovos não estão lá a fazer nada, estão a dar gordura. Sim. Pronto, não é nada de extraordinário. Como muitas natas dão aquela textura, aquele volume. Não, mas nem isso é preciso, é mesmo simples. Pronto, acredita, é fácil. Mas aqueles bolos que tu estás a falar, ou que eu imaginei que estavas a falar, que são os que têm... os cremes, os recheados. Isso é mais difícil, de facto, porque o ovo aí parece que precisa mesmo de uma substituição direta. E nós não temos. Mas há, por exemplo, a abóbora com açúcar. Porque se não for com açúcar ela ganha cor e já não fica com a cor igual. E, portanto, as pessoas também precisam da cor, né? Pronto. Mas a abóbora com açúcar faz uns bons cremes de ovos. Dá para ovos moles, percebes? Aquilo, o sabor é muito interessante. Não é a mesma coisa, mas substitui muito bem um bolo que tenha ovos moles. É possível. Agora, não é igual. E isto, por exemplo, isso é um outro assunto que eu me lembro dos primeiros anos de comermos comida vegetariana, que tinha a ver com isso, que era o procurar o mesmo sabor, procurar a mesma textura no início, até que chegámos à consciência de que não é essa a maneira de ser vegetariano, não é ir à procura de um substituto que tenha a mesma textura, sabor, é simplesmente mudar, aceitar que as coisas têm outro sabor. Mas é assim, a indústria alimentar neste momento já está a conseguir fazer muitos alimentos que têm paladares parecidos. A história dos hambúrgueres, né? A indústria do hambúrguer. A história dos hambúrgueres, mais uma vez, está a tentar chegar aí. Mas eu acho que muitas pessoas que tentam fazer a transição ficam desiludidas com a alimentação vegetariana porque querem fazer uma alimentação igual, a saber igual, mas sem ter ingredientes de origem animal. E isso não é propriamente não é. possível. E há um outro extra. Aquilo que estávamos a falar há bocado da sensibilização ou a dessensibilização das nossas papilas gustativas. Para quem come um bom... Eu lembro de ter esta conversa com um dos meus gestores na altura em Lisboa, que ele dizia, não, eu gosto de um bife cru. E eu perguntava, um bife cru, tirar um pedaço de carne e comer? Não, é um bife cru, mas com um sal em cima, grelhado, não sei o quê, no churrasco, mas pouco grelhado. E assim, mas leva sal. A questão é, as pessoas estão sempre à procura de uma coisa qualquer que dê sabor. Eu, por exemplo, com o passar dos anos, apercebi-me que o procurar sabores fortes, nem sempre quer dizer que eu estou a comer bem, ou nem sempre quer dizer que a comida é saudável ou até apetitosa. Às vezes procurar esses sabores mais suaves leva tempo tipo praticar, treinar as nossas papilas para aprender a saborear essas coisinhas mais suaves. Como tudo na vida, é muito importante nós desejarmos alguma coisa. O nosso cérebro tem um mecanismo muito interessante que é, se nós desejarmos muito, nós conseguimos passar a gostar mais depressa de alguma coisa, mesmo que nós não gostemos. Dos alimentos, por exemplo.
Mas em relação a tudo, mas no caso dos alimentos também funciona. E então, eu acho que é mais interessante para as pessoas que querem fazer a transição terem a mente aberta à ideia de que vão experimentar muitos sabores interessantes e muitas coisas simpáticas em termos de paladar, que vão conseguir apreciar vários alimentos e aquilo que eles conseguem trazer à nossa boca. Se for assim, é muito mais fácil abraçar o vegetarianismo sem estar com aquela, sem ser um arrependido. Sim, exatamente. Eu estou a mudar porque há os animais e há o planeta e há a minha saúde, mas o que eu gostava mesmo era do sabor do churrasco. A pessoa não é tão feliz. Não tem mal, pode acontecer e viver-se assim na mesma, mas está-se mais numa de sobreviver em vez de estar a curtir a opção. A opção, exatamente. Eu hoje em dia já sou essa pessoa que gosta e que aproveita o ser vegetariano para saborear todas estas coisinhas. O típico chá, eu gosto bastante de chás, como não bebo café, aprecio bastante chás e experimentar vários é uma prática, digamos assim. Cheiro de café? Não gostas do cheiro de café? Gosto muito do aroma do cheiro. Eu lembro dos meus colegas em Bruxelas, tinham a máquina no escritório e cada vez que eles faziam café, o resto do piso vinha... o resto do piso vinha ter connosco, a nossa equipa estava ali, vinha ter connosco para pedir café, porque eles mandavam vir um café qualquer, uns arábicos, uns não sei de onde, que efetivamente tinha um sabor e um aroma que eram impecáveis. Ora, para mim, o aroma, excelente. Eu estava ali a programar na minha vidinha e o cheirinho, que beleza. Sabor, deixa de estar, aproveitem vocês porque é amargo para mim. Não entra. Eu gosto de cheirar café de toda a gente. Mas os chás, por exemplo, acho que é isso, o apreciar um sabor simples de uma flor ou de uma infusão, para não ser a planta do chá, apreciar um sabor simples de uma infusão. Às vezes há pessoas que nem é preciso ir para as outras pessoas, em mim próprio. Hoje em dia adoro um chá de jasmim e antigamente não encontrava um sabor nele. Hoje, o aroma e o sabor são... Faz do chá o meu chá favorito. Sim. É o meu favorito, para todos os efeitos é o meu favorito. Gosto de muitos outros. Mas é uma das coisas que eu gosto, porque as minhas papilas gustativas hoje em dia têm mais... Agora apreciam. Têm capacidade de apreciar. Exatamente. São trade-offs, digamos assim, em comer este tipo de... em ter esta dieta. Usei uma expressão em inglês, não foi? É uma troca. Uma troca, pronto. São os benefícios de ter esta dieta. Se uma pessoa pensar um bocadito mais, eu chego lá. Não, mas agora a maior parte das pessoas consegue apanhar na mesma isto, porque toda a gente fala, ou quase toda a gente fala com estas coisas. E vai-se apanhando. Sim. Eu sou muitos anos lá fora e o inglês é... Não é só isso, tu trabalhas com essa língua. Sim, eu trabalho com esta língua, não só sozinho, pessoalmente, a ler, a trabalhar, a programar, mas também a comunicação é a língua franca, para todos os efeitos, é a língua franca lá fora, com as equipas com quem trabalho, é sempre em inglês. Só habitua-se a estas expressões. Olha, agora diz-me uma coisa. Tens algum... Não sei se vai resultar. Se tens algum doce vegano, pensa bem, que gostes, ou nem sequer conheces. Há um bolo de noz e de cenoura, que é... minto, não é de cenoura, é de abóbora e noz, que é daquelas coisas que eu salivo. Eu estou a falar e estou a salivar, porque eu sei que aquilo é tão bom, mas tão bom. Ou então só a torta de cenoura. Se fizer só a torta de cenoura... Estou a salivar, credo. Há uma senhora aqui, a gente chama-lhe a avózita, que, verdade seja, já não estou cá há algum tempo, com esta história do Covid, as pessoas mais velhas tiveram que ficar assim mais ao longe, infelizmente. Sim. Mas essa torta de cenoura que ela fazia, digo-te, aquilo que chegava, era um cheiro... Claro que faz mal, né? Tem o açúcar, tem não sei o quê. Mas a senhora mais velha fazia uma torta vegana? Fazia outras comidas em que tinha ovos e não sei mais quanto. Mas aquilo era, digo-te, é
era um saborzinho impecável, impecável, super, super bom. Fora isso, esse outro bolo de noz e abóbora, eu adoro. É muito, muito, muito gostoso. Aliás, havia uma versão que tinha passas, se não estou em erro, que era para dar o doce ao bolo, à fatia do bolo, vá lá. Eu pessoalmente nunca apreciei muito passas e ainda hoje não aprecio. Então, se eu encontrar a versão sem passas... Eu gosto de sultanas, passo não, acho que é muito grande e o sabor não é. Ou mesmo as sultanas já com melhor. Por exemplo, às vezes a minha mãe compra uma broa que tem sultanas e aí já passam. Como? E sinto aquele docinho e até gosto. Não são assim tão grandes, passa. Percebo. Mas aquele saborzinho da noz e a combinação. da abóbora, é pá, uma combinação. Para mim é a combinação semelhante ao arroz com feijão. Pá, tenho que beber água, estou a salivar. Bebe. Olha, nós vamos acabar aqui a nossa conversa com doces, certo? Ótimo, foi uma doçura de conversa. Tu não desligues que a gente continua a conversar a seguir, mas eu agora vou-te agradecer teres aceitado o convite de conversar comigo. Foi um prazer, isso é fácil. Foi fácil, não é? Não custa nada. Está bem. A gente tem conversa daqui a bocado, está bem? E agora vou-me despedir de toda a gente. Não saias daí. Até já. Até já. Meus caros, eu estou muito agradecida por vocês terem estado desse lado, por terem ficado a ouvir-nos. A conversa foi boa. Tivemos aqui um convidado que já está nisto há muitos anos e trouxe-nos a sua experiência e as suas peripécias pelo caminho. Eu estou a reparar que há aqui alguns de vocês que escreveram a pedir receitas, mas não temos receitas. Desta vez não temos receitas, eu depois vou ver com ele se ele consegue descobrir a receita dos bolos que eu estava agora a falar no final. Depois logo vemos. Em relação a vocês, agradeço-vos mais uma vez a presença e para a semana estamos cá. Não se esqueçam de pôr um gosto nas publicações, seguir o canal do YouTube, que é sempre muito mais simpático saber que vocês andam por lá para nos seguir estas conversas e outras que apareçam entretanto. Até lá, fiquem muito bem e beijinhos.